Oi gente, boa noite, de volta com os vídeos no canal. Hoje eu vim gravar para vocês a respeito do meu sumiço. O meu sumiço tem a ver com uma bariátrica, isso mesmo. Eu passei esse 1 ano e pouco sem gravar vídeo para vocês, para poder passar por esse processo. Eu fiz bariátrica tem 27 dias. Eu vou contar um pouco da minha história e da minha trajetória para fazer a bariátrica pelo SUS. E um pouco da minha evolução, tudo que está acontecendo comigo e com o meu corpo. Provavelmente no segundo vídeo, ou até nesse, ainda vou colocar fotos do comecinho da minha caminhada, como eu estava, como eu estou agora. Esse vídeo também é para ajudar outras pessoas que se identificam com essa doença que se chama obesidade. A obesidade, sim, é uma doença e tem tratamento. Só basta a gente querer correr atrás. E vamos lá direto ao assunto. Vamos falar um pouco como eu consegui. Sim, quando eu tive noção que realmente eu já estava acima do meu peso, muito, e que não ia ter volta do meu corpo voltar, que não tinha mais aquele assunto de dizer assim, porque eu passei por uma gestação, e aí eu queria fazer caminhada, dieta. Isso não funciona. Eu fiz caminhada, eu fiz dieta, eu fiz o que muitas pessoas falam, que é só dizer assim, fecha a boca que você emagrece. Não é assim, gente. A obesidade é um distúrbio. Você tem tendência a comer mais do que você quer, mais do que você precisa. E não é só fechar a boca. Não é só dizer, não, eu não quero, não, eu não posso. Não é assim. É um conjunto de muitas formas de você se tratar, porque fechar a boca não é solução. Você não vai ficar sem comer, pelo contrário. Quando você está fazendo dieta, você tem horários regados em 3 horas e se alimentar. Vai comer uma coisa saudável, mas vai se alimentar em 3 horas. E muitas vezes, quando você é obeso e você tem a mentalidade de comer muito, você toma café, almoço e janta. Você nem lancha de manhã, nem lancha à tarde. E, de uma certa maneira, isso descaminha você querer comer mais. Sim, vamos lá. Primeiramente, depois que eu vi que realmente eu tinha esse distúrbio, que eu queria tratar da minha obesidade, eu procurei o posto da minha comunidade. Em muitos cantos vai ter UPA. Na minha cidade só tem uma UPA, mas tem os postozinhos dos bairros. Então eu fui no posto e procurei a médica que é do posto. O nome da minha médica é doutora Elizabeth, a daqui do postinho da minha Coab. E aí eu pedi a ela um encaminhamento para mim ir para um endocrinologista, para eu saber se eu me enquadrava realmente no quadro de obesidade e se eu poderia fazer a bariátrica, porque eu queria a mudança de vida. Ela me deu um encaminhamento para eu ir para esse endocrinologista, outro médico, me encaminhou para outro órgão que se chama CESP aqui na minha cidade, e lá eu fui atendida por ele. E ele me passou um monte de exames e me pediu um retorno com 15 dias. Com 15 dias eu levei todos os exames que ele me pediu e aí ele calculou o meu IMC, que é isso que se chama, para poder saber que você está, qual é o grau da sua obesidade. E ele falou que eu já estava com obesidade grau 3, que isso indica já uma obesidade avançada. Então ele me deu um caminhamento para me levar para a minha Secretaria de Saúde, para ser encaminhada para um hospital no Recife. Não especifica qual é o hospital, nem quem são os médicos que vão lhe atender e nem quando você vai. Nisso eu fiquei 1 ano esperando. Fiquei esperando a autorização, porque de lá da Secretaria de Saúde eles mandam para a Desmangere. A Desmangere é outro órgão que tem aqui na minha cidade, que ele é quem entra em contato em ver vagas em hospitais para tal tratamentos. Aí, então, voltou da Desmangere para a Secretaria de Saúde, já a ordem do hospital e a consulta já marcada para mim ir. Aí foi aonde eu comecei o meu processo realmente com as consultas. Porque o TFD da minha cidade, ele lhe dá o ônibus, a casa de apoio, se for necessário você ficar lá, e também a alimentação. Mas lá no Recife você tem que se virar só.
Se você não está na casa de apoio, você tem que se alimentar procurar alimentos para se alimentar, pagar táxi, ônibus, você tem que se locomover sozinho, porque não vai ter ninguém que vá com você. Você só tem direito a acompanhante se você for fazer uma cirurgia ou um tratamento muito sério que você precise realmente de um acompanhante. Sim, lá no Recife, no meu hospital, eu fui acompanhada por 12 médicos. Esses 12 médicos, eles me avaliam todo mês e me falam o que eu tenho que mudar, aonde eu tenho que mudar, a minha avaliação como foi. E também, se você não precisar realmente da cirurgia bariátrica, um desses 12 médicos vai lhe barrar. E um barrando, todos eles barram, porque ele só libera conforme os outros médicos liberem. Então, assim, eu passei por Tassiana, que é assistente social, Fernanda, que é enfermeira geral, Adriana, Andréa, Helena, Rose, Giselda, André, Dr. Hugo, Camila, Wagner e um doutor de pulmão, que eu não me lembro o nome dele. As especializações desses médicos: assistente social, enfermeira, psicólogo, endocrinologista, fono, nutricionista, cardiologista, pulmonar, cirurgião, todos esses órgãos. Todas essas especializações que eles têm, são esses médicos que vão lhe atender, lhe avaliar e vão lhe acompanhar todo o mês. A nutricionista, ela em si é o ponto-chave, porque ou você pega a disciplina de fazer a dieta certinho, fazer a caminhada, tudo direitinho, ela não libera. Ela não libera para cirurgia. E já os outros não, os outros você vai desenvolvendo conforme são a consulta. O mínimo são 3 consultas em cada médico. Eu fui 2 consultas em cada médico. Somente porque realmente precisava, mas que na primeira consulta eu já era liberada do médico. Mas aí ele sempre pedia, eu tô te liberando, mas aí mês que vem tu vem pra gente avaliar se tu tá ainda no caminho certo, que a gente está te encaminhando. Sim, depois que todos esses médicos lhe encaminham para você fazer a cirurgia, o seu cirurgião vai dizer qual é a cirurgia que você se adapta e se aquadra para fazer. No meu caso, eu fiz a sleeve. Sim, aí tem também a bypass. A sleeve que eu fiz, ela tira a metade do meu estômago. O estômago tem 100%, eles tiram a mais da metade e fica com 30%, no meu caso. E a bypass, ela faz o desvio da boca do seu estômago até embaixo, por onde vai sair os seus alimentos, né? E aí a minha, ela tem a capacidade de sugar mais a vitamina dos alimentos. E isso ajuda que não seja uma cirurgia tão agressiva de imediato. Ela vai, com o tempo, você vai se adaptando a ela. Eu, graças a Deus, não tive nenhum problema na minha cirurgia intercorrente, nem na sala de cirurgia, nem depois. Muitas pessoas, quando faz essa cirurgia, elas vão para a UTI. E eu não precisei da sala de cirurgia, eu já fui encaminhada para a sala de recuperação. E lá eu passei um tempinho e fui para o quarto. Eu entrei na sala de cirurgia meio-dia um pouquinho, saí 6 e pouco da noite e 7h30 eu já estava no quarto. Graças a Deus. Também outra coisa, se vocês puderem fazer amizade com quem já fez a cirurgia, é muito bom. Isso ajuda bastante. Graças a Deus eu tive a ajuda de uma moça que se chama Jéssica, ela é minha amiga. A gente se tornou muito amiga e ela foi um ponto-chave para me ajudar em tudo lá no hospital, quando eu fui me operar, porque se não fosse ela, eu teria que estar correndo por um lado e por outro, tendo que resolver as coisas sozinha. E isso é um ponto-chave, porque ela já sabia como ela ia resolver, porque ela já tinha passado por aquilo. Então, facilitou bastante para mim. E também, depois da cirurgia, facilitou porque ela sabia a quantidade que eu tinha de líquido que eu tinha que ingerir e a quantidade que eu precisava ingerir.
Então, isso ajuda bastante. Então, se você vê uma coleguinha lá na hora do hospital que você esteja fazendo sua consulta, faça amizade, porque vai ser de muita utilidade para poder lhe ajudar nessa caminhada, porque não é fácil. E aí, agora vamos falar um pouquinho a respeito da dieta líquida, que começa antes e depois da cirurgia. Sim, gente, aí a nutricionista, quando você está com o encaminhamento já liberada de todos os médicos para poder você ir por cirurgião, para você fazer a bariátrica, ela vai passar uma dieta líquida. O que é essa dieta líquida? É tudo passado no liquidificador. Sem temperos industrializados, sem macarrão, sem arroz, sem massa, nada desse tipo de alimento. É só legumes, verduras e proteínas, que no meu caso era frango, carne moída ou peixe. Essas são as 3 mais recomendadas que elas passam. Eu não gosto muito de peixe, mas a gente abre exceção, né, nesses casos. E aí você cozinha, refoga a carne moída com um pouquinho de azeite, não pode gordura, tem que ser uma carne moída também magra. Refoga, coloca todas as verduras e os legumes, batata, cenoura, abóbora, chuchu, todos esses tipos de legumes, pode botar também beterraba. Depois dele cozido, você vai fazer assim, vai fazer a sua dieta líquida pós e pré-operatório. Por quê? Porque você vai ter que aproveitar um pouco também desses caldos desses alimentos. Após, você pode passar os alimentos todos no liquidificador, vai ficar uma consistência meia mole, mas não tão dura. Vai ser em meio termo. E aí, a água do cozimento desses alimentos, você coa ela 3 vezes e já reserva para depois da sua cirurgia, porque você vai tomar esse líquido bem diluído mesmo, é só o caldozinho do legumes e pronto, coado 3 vezes. E caldo de feijão também coado 3 vezes, não pode ter resíduos de nenhum tempero. Esse vai ser a sua dieta líquida depois da cirurgia. Também antes da cirurgia, você pode tomar iogurte, whey, água de coco. Não pode exagerar muito na água de coco, porque a nutricionista pede que a gente não beba tanta água de coco. Sim, chupar melancia, suco de melancia, todos esses alimentos que são liberados pelo seu nutricionista. Cada nutricionista libera umas frutas específicas. No meu caso, eu vou tomar suco de melancia, de laranja, essas coisas. Depois que eu fiz a cirurgia, na mesma hora que eu cheguei no quarto, com 1 hora e pouco mais ou menos, eu bebi 20 ml de água na seringa. Por quê? Porque você não pode beber guti e nem pode virar o copo de uma vez. Tem que ir apertando a seringa de pouquinho em pouquinho. Porque você acabou de fazer a cirurgia, você não pode de maneira nenhuma beber água com força. Não pode forçar. Bebi um pouquinho, parava, bebi outro pouquinho, parava. Quando fui me alimentar, já pela tarde do outro dia, foi um caldinho de legumes que eles fazem lá no hospital, de cenoura. Acho que é de cenoura com cebola e essas coisas. Só o caldinho mesmo, fino. Um copinho de chá. Não era para beber todo, era para beber pouquinhos e pouquinhos, até finalizar. Mais ou menos de 1 hora a 1h30 tomando esse caldo. E isso foi por 10 dias. Esses caldozinho fininho, suco de laranja, suco de melancia e nada de água de coco, que não pode tomar água de coco depois que você se opera. Depois desses 10 dias que passou a primeira fase, eu tô olhando aqui. O meu hospital foi o Oswaldo Cruz, tá? Eu estou olhando aqui a dieta para passar para vocês tudo direitinho. Depois dos 10 dias, que foi a segunda fase do meu operatório, eu já podia tomar vitamina de frutas. No meu leite, o meu leite antes da cirurgia e até agora é o desnatado.
Na primeira semana da cirurgia, eu não podia tomar leite desnatado de maneira nenhuma. Na segunda, eu já podia tomar um leite desnatado, uma coalhada desnatada, iogurte light. Poderia também um whey, 2 colherzinhas de whey. Poderia tomar o whey diluído na água ou no leite. Aí também suco de frutas, como eu falei para vocês. E no almoço, caldinho de feijão, tudo liquidificado. Aí eu já podia comer liquidificado. Já aquele mais grossinho, purê de batata, purê de abóbora, purê de inhame. Todos esses purezinhos eu já podia comer. E de preferência, se eu quisesse colocar um pouquinho de leite para ficar mais molinho, melhor ainda. E também, aí foi aonde começou a introdução da carne moída ou então do frango desfiado. Hoje, eu já estou na dieta quarta. Já estou no finalzinho, porque eu estou perto de entrar para os 30 dias. Então, já posso começar a comer. Vai ser 100 gramas no peso total dos alimentos. Um pouquinho de arroz, bem pouquinho mesmo. Preferência aquele arroz que cozinha bem, que é aquele comum. Uns grãozinhos de feijão, muito pouco. Não pode vacilar. Um pedacinho de proteína, da minha preferência. Preferência se for desfiado, melhor ainda. Uma fruta amassada. Uma sopa feita com aquele macarrão, que ele é cabelinho de anjo. Já posso. E aí vai. Quando passar dos 30 dias, eu já vou poder começar a minha dieta mais normal. Já vou poder comer as coisas sem triturar e mastigar normalmente. Sim, eu vou colocar nesses vídeos, agora no finalzinho, as fotos do dia que eu comecei. Um videozinho como eu estou hoje. E também vou colocar um pouco dos meus pratos que eu fiz e tirei foto para poder me alimentar. E agora é outra vida. Não tenho mais esse negócio de comer até não querer mais, não. Eu como um pouquinho, isso já me sacia. E muitas vezes, se eu vacilar e comer a mais um pouquinho de nada, já vem a vontade de vomitar e realmente eu vomito. Está acontecendo com um pouquinho de frequência, porque eu tô na transição de um alimento que é mole para um mais sólidozinho, né? Então isso vai acontecer, é normal. Sim, a respeito de dores, eu não senti dor de maneira nenhuma, a não ser quando eu bebo um líquido a mais ou me alimente um pouco a mais, eu sinto uma dorzinha no pé assim do estômago, que é no comecinho. Mas ali também já alivia, já me avisando que eu não posso comer mais do que aquilo. E também fui entubada, foi anestesia geral. Isso acontece em todas as cirurgias que são de bariátrica, porque a anestesia é geral, então tem que entubar, não tem pra onde correr. Mas eu também não senti nada. Vou colocar agora um pouquinho das transações, do que aconteceu em foto, que nem eu falei pra vocês. E logo, logo eu trago mais novidades, outro vídeo mostrando outra evolução, porque vou fazer por etapa, evoluções e evoluções. Porque não adianta colocar tudo aqui num vídeo só, se ainda estou passando por ela. Então, essa foi a minha evolução de 30 dias. E daqui a um mês, que vai fazer, quando tiver com 2 meses, eu venho gravo de novo para você ir para falar. E também contar quanto eu já perdi de peso. Nessa primeira dieta desses 30 dias, eu já perdi 8 quilos depois da cirurgia. Antes da cirurgia eu perdi 7. Ao todo são 16 quilos. Isso, 7 com 7 são 16 quilos. Então já tem uma diferençazinha. Eu já reduzi a numeração do 54 ao 46 com lycra. Já é uma boa evolução. Vou colocar agora a transaçãozinha e as alimentações. Alana, licença, você está sem roupa. E vou colocar também as alimentações para poder você ver um pouco como foi esses 30 dias. Belezinha?